Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre Davi. Embora ele tivesse muitos filhos, só o Salomão foi discipulado. Nós vamos lembrar a história, vamos considerar princípios bíblicos que estão envolvidos e o que Deus quer nos ensinar para os dias de hoje naquela história. Davi é o exemplo de uma pessoa sofrida. Ele passou por apertos, dificuldades em todas as áreas da vida, em todas as etapas da vida, mesmo quando o rei. Ele sofreu muito com a sua família, com os nobres da corte, com os oficiais, e pessoas que faziam parte do seu governo. Davi sofreu muito com isto e ele chorava aos pés do Senhor. Ele sofreu com a sua carne também, ele liberava a carne, cometia pecados principalmente na área do sexo, e ele chorava diante de Deus e queria sempre consertar e assumir as consequências, mas era fraco nessa área, e até que por uma fraqueza extrema ele fez coisas horríveis aos olhos de Deus, pelo que Deus disse, não dá mais para esconder, eu vou botar no ventilador, ou seja, eu vou fazer com que todos saibam, você vai passar a vergonha diante do país inteiro pelo que você fez. Adulterou com a mulher do seu servo Urias e depois mandou matar Urias para tentar esconder que ela engravidou de você, e então aquela criança também vai morrer, você vai passar por dores, tribulações, vergonha por causa daquilo. Davi se humilhou diante de Deus, só tem um detalhe, a graça floresceu em cima daquele pecado, daquele pecadão. A graça floresceu. A graça floresce em cima do pecado. Graça é para pecadores. Jesus veio trazendo a graça para pecadores. A gente precisa entender isto. Como uma pessoa que foi um grande pecador valoriza o perdão de Deus. Como uma pessoa assim valoriza. É isso que Deus quer que você saiba, valorize a graça, você não tem merecimento, não é pela sua bondade, não é por você andar direitinho diante de Deus que você vai ser aceito, mas é graça, reconheça que você não merece, mas você quer, pede, Jesus pagou, então isso é graça. Davi era um especialista em conhecer a graça de Deus. Pois é, depois daquele pecadão em que ele adulterou, mandou matar o marido da mulher, tentou esconder o pecado, depois de tudo aquilo, ele teve a graça de Deus de ter um outro filho com aquela mulher, a Batseba, e aí, com a consciência pesada, sentindo culpa na consciência, ele começou a cuidar bem daquele filho, o que ele não tinha feito com nenhum dos outros filhos. Ele cuidou daquele filho e, reconhecendo também a sua limitação, ele disse, eu vou arranjar uma babá, na verdade um babá muito bom, alguém muito especial para cuidar do meu filho, para educar, para ensinar o meu filho. E chamou o profeta Natã, ensina esse menino no caminho do Senhor, eduque esse menino. E o profeta Natã fez com todo amor, e o Salomão foi educado nos caminhos do Senhor. O Salomão cresceu nos caminhos do Senhor. E então, mais tarde, quando, depois de grande luta ainda, para que o Salomão se tornasse rei, Deus tinha prometido, Davi, por fim, quando o ambiente já está mais apaziguado, Davi chama os principais líderes do povo, bem como Salomão, apresenta Salomão para eles, isso
conforme relatado em 1 Crônicas 28, eu vou ler um pouquinho. Davi declara: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente, tremendo, ele tinha essa convicção, eu fosse rei sobre Israel. Esse é um assunto que precisa ser estudado. Quando a Bíblia diz que Davi reinará, lá no milênio, será o príncipe. O rei vai ser Jesus e Davi vai ser o príncipe. A pergunta é esse mesmo Davi? A gente não tem dúvida. O mesmo Davi que soube que, apesar de suas falhas, Deus o havia escolhido para que ele fosse eternamente rei sobre Israel. Então ele diz: Deus escolheu a Judá e a casa de meu pai dentro da tribo de Judá. E entre os filhos de meu pai ele se agradou de mim para me fazer rei. E de todos os meus filhos, porque eu tenho muitos filhos, o Senhor escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino, o teu, né, de Davi, para sempre. E o Salomão também, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos. Davi tinha plena convicção da situação. Como é bom a gente estar seguro, plenamente cônscio do chamado de Deus, da responsabilidade que nos toca. Eu tenho muitos padrões na minha vida que eu não passo para os outros, mas são votos que eu fiz, são rigores a que eu me submeto, são limitações que eu estabeleço sobre mim por causa do chamado de Deus. Eu não posso me dar o direito de perder tempo, de transigir nisso, de estar idolatrando algo da vida, comida, roupa, casa, carro. Eu não posso me dar esse luxo. Eu não me dou a liberdade de gastar tempo com televisão. Eu tenho um padrão assim rigoroso que eu imponho sobre mim por causa da responsabilidade. Se eu não tenho tempo de atender a todos os irmãos que querem falar comigo ou que mandam uma mensagem ou que estão pedindo algo, eu vou gastar tempo na frente da televisão? Nunca, nunca. E eu sei que se eu fizesse isso, eu estaria pecando fortemente contra Deus. Eu quero cumprir o meu chamado, fazer o que eu tenho que fazer, e ainda sei que estou muito falho, mas eu quero ser fiel. A responsabilidade é grande que recai sobre mim. Davi tinha consciência disto, mas ficou muito aliviado quando Deus confirmou Salomão, fez com que o Salomão se tornasse rei no seu lugar e ainda em vida, ele, Davi, empossou o seu filho Salomão. Isso foi maravilhoso. Mas eu quero realçar o fato de que Salomão foi o único dos filhos de Davi que foi discipulado. Os outros vieram em épocas de luta, de grande ativismo, e Davi não teve tempo. Isso é uma falha gravíssima que os pais cometem, de fazer muita coisa enquanto os filhos são pequenos. Se eles perderem os primeiros 5 anos de vida de uma criança, já perderam grande parte da vida dessa pessoa e depois eles vão querer recuperar, não dá mais para recuperar o tempo perdido. Se você não educou a criança no tempo em que deveria educar, o restante da vida não vai compensar. Você não conseguirá voltar o tempo atrás, nem mudar a cabeça de um adolescente. Se perdeu a primeira infância, vai ser difícil. Portanto, alerte quem tem filhos pequenos. Ame, dedique todo o tempo, coração, amor, em oração, à educação da criança nos primeiros anos. Isso é um investimento de que você não vai se arrepender, mas você vai se arrepender bastante se não fizer isto.
o tempo todo que você dedicar a um filho mais tarde não vai adiantar nada se você perdeu a fase certa. Comece a pensar nisso, alertar os outros. Salomão é um perfeito exemplo de quem foi discipulado e produziu frutos. Os outros filhos de Davi não foram discipulados e não se corrigiram mais. Todos deram muito aborrecimento para Davi, mas o Salomão, porque foi discipulado desde o início, trouxe alegrias a Davi. Davi pôde morrer com essa alegria de ver o reino de Deus em boas mãos, o Salomão, seu sucessor. Entenda isto e valorize as oportunidades que Deus está dando. Como um filho, um discípulo também. Se você evangelizou alguém, está vendo alguém na igreja que é novo, invista, ame aquela pessoa, tire tempo para estar junto com aquela pessoa antes que o tempo passe, porque se algum tempo passar, se alguns anos passarem, aquela pessoa vai virar um crente velho como os outros também, e aí não muda mais. É dificílimo mudar um crente velho. A gente não perde a esperança, não, porque Deus é Deus dos impossíveis, mas é muito difícil. Então, não perca tempo, ame os novos na igreja, discipule, veja quem está tendo dificuldade, colhe com essa pessoa com amor para investir nessa pessoa. Isto é o que a gente deve fazer.